mais. A gente vai aguardar mais uns 5 minutinhos para o restante do pessoal entrar, e aí a gente começa já a nossa apresentação, tá? Deixei lá no chat com vocês, o canal do YouTube, o nosso Instagram e o nosso site para quem quiser consultar qualquer coisa a respeito da WMC+, Soluções em Saúde, tá? Doutora Mariana, se o senhor puder já compartilhar a sua apresentação da página inicial, por gentileza. Ok, Cláudio. Apareceu para ti aí? Está em modo apresentação? Já está tudo certo para nós aqui, doutor. Está aparecendo o senhor em tela para nós e está aparecendo a sua apresentação, tá? Perfeito. Quando der 20h10, a gente inicia, doutor. Combinado.
Acho que já podemos começar, doutor. Eu vou começar com uma breve apresentação. Meu nome é Cláudia, eu faço parte faço parte da WMC Mais Soluções de Saúde. Nós temos o canal de educação continuada NestEdu, onde a gente traz a informação para os interessados em soluções de saúde, principalmente médicos da área de anestesiologia que queiram empreender na área de saúde. A nossa expertise é na área de anestesiologia, nós somos uma empresa médica da área de anestesiologia e formatamos essa empresa para levar para os nossos clientes soluções de saúde. Eu sou a responsável pelo processo todo de consultoria, exame diagnóstico das empresas e formatar todas as soluções que aquela empresa necessita de anestesiologia, visto o mercado brasileiro hoje em saúde, onde a gente não tem mais como não investir empresarialmente na prestação médica para as unidades de saúde. Tá? Eu tenho formação em psicologia, em pedagogia, algumas especializações na área de saúde hospitalar, e minha última especialização foi no Einstein em gestão em saúde. Trago para vocês hoje um médico anestesista também, um empreendedor também na área de saúde e que traz para nós uma solução em ERP, e ele vai explicar todo esse processo para vocês e vai trazer para vocês, sim, uma solução bem dinâmica, bem efetiva e com várias possibilidades, tanto de uso como de integração de forma fácil, ágil e extremamente compensadora para quem trabalha e está na atividade de prestação de serviço e para toda a questão do seu efetivo dentro da empresa. Doutor Mariano Souza, gostaria que o senhor pudesse se apresentar. Nada melhor do que a gente mesmo saber o que a gente é e quais são os nossos objetivos, e acho que é isso que o nosso público quer saber. E depois da sua apresentação, doutor, segue com a palestra e a gente vai fazendo e formatando todas as medidas, ok? Combinado, Cláudia. Muito boa noite, Cláudia. Boa noite a todos os colegas que nos acompanham aqui através desse canal. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto de verdade muito honrado e feliz em poder essa noite aqui conversar com os senhores sobre 3 letrinhas aí que têm resumido os meus últimos 5 anos de estudo e de trabalho, que é a ERP, Enterprise Resource Planning, o que é essa aplicação, essa ferramenta eletrônica que nos permite um gerenciamento completo dos nossos negócios, especificamente para o nosso negócio médico, que é a gestão de empresas de anestesiologia. Atualmente eu atuo em 2 empresas. Uma é a Sociedade de Anestesiologia Golden Garden, uma clínica de médicos anestesistas associados, composta por 70 médicos que prestam serviço em 2 grandes hospitais da rede DASA na cidade de Brasília. E tenho um prazer e uma honra muito grande de atualmente estar como diretor-presidente dessa companhia. E, em paralelo, a gente atua aí em inovação na anestesia através de uma startup chamada InfoAnest, que desenvolveu há 5 anos atrás um produto chamado EBA, Boletim Anestésico Eletrônico. Esse talvez seja o maior conflito de interesse desta apresentação, embora eu prefira dizer que isso é o que nos une aqui hoje, e então, de verdade, eu acredito que seja uma confluência de interesses e não, na verdade, um conflito. Atualmente, eu sou preceptor também do serviço de ensino médico, né, do Centro de Ensino e Treinamento do Hospital Brasília, e CEO e founder da InfoAnest.
A gente pensou aqui hoje muito mais numa forma de bate-papo, então eu gostaria que os senhores ficassem muito à vontade para colocarem perguntas no nosso chat e também, ao final, a gente poder fazer aí uma sessão de perguntas e respostas. Mas o nosso interesse maior é passar por essas 5 indagações aí para que a gente consiga sair essa noite aqui entendendo o que é e como surgiram os Enterprise Sourcing Planning, entender em que momento nós estamos enquanto empresas de anestesiologia, enquanto prestadores de serviço de medicina perioperatória, dentro da tão comentada revolução digital. Discutirmos aqui hoje, trazer insights sobre por que implementar um RP em seu serviço de anestesia e como que isso se conecta com a entrega de valor para os principais shareholders e stakeholders do nosso complexo ecossistema. Quais são os maiores desafios na implementação de um sistema informatizado dentro do nosso nicho de negócios e, no fim, trazer aqui para os senhores alguns exemplos práticos do que nós já do que a gente já trilhou, um pouco do que a gente já percorreu. Então, novamente, o que é um RP? Afinal de contas, o que significa essa sopa de letrinhas, né? Um RP, um Enterprise Resource Planning, é uma aplicação que consegue, dentro de si, abarcar todas as vertentes do seu negócio, quer seja gerenciamento econômico-financeiro, gerenciamento de relações com seus clientes, gerenciamento de estoques e de insumos, indicadores, no nosso caso, indicadores clínicos, né, que se conectam especificamente com a nossa entrega de valor. Mirold trouxe para nós que, em saúde, especificamente para hospitais, um RP deve apoiar a prestação de cuidados com bases em evidências nas melhores práticas, cada vez mais codificadas, de forma a trazer diretrizes clínicas e protocolos que impulsionam a prestação de cuidados em saúde, de modo que a gente consiga efetivamente diminuir a variabilidade do cuidado e trazer valor para o nosso cliente, né? Melhorando o desfecho e trazendo valor para todos os elos da cadeia. Valor para o hospital, valor para a operadora de saúde e, sobretudo, valor para aqueles que é o nosso maior motivo de existir, que é o paciente. E como é que surgiu essa história de RP, né? O gerenciamento eletrônico, sem dúvida, surgiu junto com o surgimento do próprio computador, da época em que os computadores eram do tamanho de uma sala inteira. Por volta de 1950 surgem essas primeiras máquinas e aí o homem começa a pensar que essa máquina pode ajudá-lo no controle de estoque. À época, isso ainda era um campo muito teórico, mas com uma década de trabalho, surgiram então os ICPs, o Inventory Control Package, que faziam controle de estoques e do supply chain de grandes companhias, ainda eram máquinas muito caras, máquinas enormes, e com o avançar da tecnologia, essas máquinas cada vez mais assumiram o seu protagonismo no manejo, no gerenciamento de estoques, de insumos, de modo que, por volta da década de 80, com a popularização dos computadores, a gente começa a observar nas companhias o que é chamado de MRP2, que é o protótipo dos RPs, e isso ganha uma grande massa crítica na década de 90, com a popularização, sim, agora, já de um Enterprise Resource Planning, que não se fala mais de uma aplicação, de um software que controla só o supply chain ou só estoques de grandes companhias, mas de outra forma gerencia de um modo completo e complexo todas as interfaces das companhias. E aí, quando eu falo aqui companhias, a gente fala de empresas, indústrias e também de prestação, empresas de prestação de serviço. Na virada do século, com o advento do armazenamento em nuvem, dos grandes clouds,
os RPs evoluíram para serem hospedados em nuvem e começam a surgir, então, no início desse século, várias aplicações, vários RPs completamente nichados. Então, surgem RPs específicos para o varejo, para a indústria de prestação de serviços, para as mais diversas indústrias de manufatura. E, no início desse século, também se populariza a entrada desses softwares nas empresas prestadoras de serviço. De modo que a gente chega na era atual, em que todas as empresas procuram fazer um gerenciamento dos seus negócios guiados por dados, de modo a agregar uma informação a esse dado que vai auxiliar o seu gestor na tomada de decisões. E é justamente aqui que a gente está hoje, nas nossas empresas médicas, a busca de um RP perfeito que possa nos ajudar no gerenciamento tanto financeiro do nosso negócio, quanto no gerenciamento clínico dos nossos indicadores de desfecho e de resultados clínicos, como gerenciamento de todo o nosso back-office, de folha de pagamento, conciliação bancária, emissão de nota fiscal eletrônica e todos os outros elementos que compõem o nosso back-office. Então, se a gente for analisar o que aconteceu em cada uma das revoluções industriais, né, desde o surgimento da máquina a vapor até a era atual, o que a gente observa é que a cada avanço tecnológico que impulsiona a indústria, a gente tem uma nova forma da humanidade se comunicar e de interagir. Não se trata simplesmente do avanço tecnológico, mas sim em transformações profundas no seio da sociedade, de como essa sociedade vive, se comunica e se relaciona entre si. A passagem da indústria 3.0 para 4.0 traz uma necessidade de termos rastro eletrônico de tudo que a gente faz, e isso que eu chamo de rastro são dados, são inferências que a gente utiliza para fazer a leitura do que está acontecendo ao nosso redor, e a partir de uma leitura coerente deste rastro, tomarmos decisões mais assertivas para os nossos negócios. Então, o período que a gente vive é justamente esse período de mudança, de transição dentro da saúde, que é a revolução digital. E para a gente entender o que é um período de mudança de tecnologia, eu lanço mão aqui de duas imagens. Uma do Vaticano, em 2005, quando do pronunciamento do Papa Bento XVI, e uma outra foto no mesmo local, na Praça do Vaticano, com o pronunciamento do Papa Francisco. Observem os senhores que em 2003 a gente já tinha um prenúncio, né? Alguns que na área da inovação a gente chama de early adapters, que é ali já a figura de um smartphone ali para registrar aquele momento com a câmera, e vejam que em 8 anos há uma completa mudança do panorama, todos ali com as suas telas, fotografando e registrando aquele momento especial. Isso é um período de transição, né? E é justamente isso que a gente está vivendo hoje na saúde, saindo da saúde 4.0 e caminhando ali para uma saúde 0.5. A gente ainda fala muito de paciente no centro do cuidado, foco na experiência, digitalização, né? Alguns hospitais nas principais capitais do país já têm prontuário digital há pelo menos 15 anos, 20 anos, mas é só agora que a gente de verdade está fazendo revolução digital. Ter um prontuário eletrônico que não se conversa com outros aplicativos, que não tem interoperabilidade de dados, que não permite a construção de business intelligence, né, de dashboards, de gráficos que nos transmitam informações relevantes on time,
para tomada de decisão, isso não era a revolução, não era o mundo digital que a gente vive hoje, né? E diferentes instituições nesse país que tem dimensões continentais estão em momentos muito diferentes, né? Então, é importante que a gente faça a leitura de onde nós estamos e para onde nós estamos caminhando. Então, a gente caminha para uma realidade onde as escolhas dos clientes são orientadas por confiança. Existe uma espécie de validação social em que o usuário, o cliente final do hospital, do seu serviço de anestesia, ele busca informações nas mídias sociais, na internet, sobre o seu serviço, sobre a sua entrega. Esse artigo é um artigo muito interessante, é um artigo bastante recente, de abril de 22, ele foi publicado, tinha como pesquisadora a doutora Elizabeth Teisberg. Elizabeth Teisberg foi uma das pesquisadoras que trabalhou com o Michael Porter na criação do Value-Based Healthcare, né, do VBHC, e ela traz uma reflexão muito pertinente para o momento atual, que é a necessidade de repensarmos todo o nosso ecossistema, o quanto a gente está adoecendo os nossos profissionais de saúde, sobretudo médicos com burnout, num sistema em que buscam resultado às custas de um sofrimento grande dos pacientes, das próprias equipes, e traz uma reflexão que é preciso a gente mudar e repensar a forma como a gente utiliza a tecnologia e as nossas interações nos hospitais. Ela aponta que o cerne deve ser na busca de entendermos o que os nossos pacientes de verdade precisam, que há uma necessidade gritante de trazermos inovação, soluções que visem que tenham por objetivo uma melhora do desfecho, e quando ela coloca aqui mensurar desfecho e custo, não só o custo perioperatório, mas o custo do ciclo de vida desse indivíduo. Nos interessa saber aqui os desfechos de longo prazo, para que a gente realmente entregue valor para o nosso paciente, trazendo pertinência para o cuidado e não só redução do custo ali no período intraoperatório ou perioperatório. Uma necessidade gritante de integrarmos os times, né? Sobretudo que esses times trabalham de verdade em sinergismo e que possam aprender com as diversas relações e interações, e para que façamos uma expansão das nossas parcerias, de modo, o que ela coloca, a economizar dinheiro e saúde, né? Salvando pacientes. Eu costumo brincar que a gente acha que o Brasil é muito para trás, né? Que a gente está muito atrasado ainda, e a gente costuma lançar os olhos para os Estados Unidos e para a Europa, e quando a gente fala em saúde, muito para o Reino Unido. Sem dúvida, o sistema de saúde britânico é um case de sucesso no mundo, e quando a gente olha a realidade britânica, eu trago aqui para os senhores que já há mais de 3 décadas eles já pensavam numa revolução digital em medicina perioperatória. Vejam que em outubro de 84 já existem trabalhos publicados sobre o uso de coleta de dados em medicina perioperatória. Eles colocam que o uso dessa tecnologia, com o uso desta tecnologia, nenhum participante achou o sistema difícil de usar, embora o teclado pequeno, essa daqui era a máquina que eles tinham, né? O teclado pequeno fosse uma fonte de reclamação. Apesar do custo inicial do sistema, sua utilidade supera amplamente os métodos tradicionais de coleta de dados, isso em 84. Vamos dar uma olhadinha como é que está hoje, né? Novembro de 2020.
ele traz como um resumo desse trabalho de 2020 também no Reino Unido. O principal fator que dificulta os esforços atuais é a falta de conjunto de dados específicos para anestesia no Reino Unido e o fato de que a maioria dos registros cirúrgicos não coleta nenhum dado anestésico. Isso apresenta uma oportunidade para os anestesistas, por meio de maior envolvimento e colaboração, influenciarem e melhorarem o design desses conjuntos de dados e aumentarem o valor e o volume de dados coletados. Então, vejam, senhores, que isso não é apanágio do Brasil, isso é uma dificuldade mundo afora, coletar uma infinidade de dados de medicina perioperatória, e aí não há que se falar, então, em entrega de valor, em mudança de modelo de remuneração, em cuidado centrado no paciente, em ciclos de melhoria, se a gente não é capaz de fazer um gerenciamento completo do dado. E para que a gente faça esse gerenciamento completo do dado, é preciso que a gente tenha em mente, existem 4 fases bem marcadas desse gerenciamento, dessa massa enorme de dados que tangencia os nossos serviços de anestesia. Primeiro, há um registro desse dado, um input desse dado, e aí esse registro, para que a coleta e o gerenciamento desse dado eletrônico seja eficaz, é preciso que essa coleta seja fácil, intuitiva, ágil, à beira-leito, que não haja vieses nessa coleta. Para que, então, esse dado seja armazenado com segurança, respeitando as melhores práticas aí de gerenciamento de dados, com redundância, com controle contra cyberataques, para que depois, então, esse dado coletado e armazenado sofra uma tratativa, uma análise, e essa análise seja transformada agora em uma informação relevante para o gestor na sua tomada de decisão. E então, após essa ação, a gente volta aqui para esse ciclo de novas coletas de dados, novas armazenamento, análise e ações, promovendo verdadeiros ciclos de melhoria contínua, trazendo para as nossas empresas eficiência operacional e, portanto, agregando-lhes vantagem competitiva num mercado muito acirrado como o de hoje. Esse artigo publicado na Business Harvard Review traz para nós aí os 10 passos importantes para a criação de uma cultura guiada por dados, né? E o primeiro que eles destacam com muita veemência é a necessidade de que esta cultura orientada por dados comece no topo, né? Que ela venha da alta liderança da sua empresa, para que então ela possa ser disseminada e permear todos os estratos da sua empresa. É preciso que, desde o extrato mais operacional até o extrato mais estratégico da empresa, tenha uma cultura de tomar as suas decisões baseadas por dados, né? E um outro aspecto que eu chamo muita atenção é o 10º ponto aqui, que é justamente isso que eu falava anteriormente, é adquirir o hábito de explicar, de trazer uma justificativa para suas ações baseadas em escolhas analíticas. Estou fazendo isso porque o indicador, porque este dado está me mostrando aquilo, né? E se a gente for capaz de trazer isso para as nossas companhias, de verdade a gente consegue fazer um salto enorme aí de qualidade, de eficiência operacional. Alguns outros pontos que eu julgo muito importante. Não se paralise pelo grau de incerteza do seu dado, mas quantifique essa incerteza
e trabalhe em cima do que você pode medir e dentro do grau de incerteza que você tem. Não se paralise por isso, né? É uma outra fala muito comum. Ah, não, eu não confio nesse dado, então não vou nem olhar isso daqui. Então, procure ter uma análise crítica desse grau de incerteza. Não isole as pessoas, os seus cientistas de dados, né? Isso aqui não é a realidade para os serviços de anestesia ainda, né? Nós não temos ali pessoas especializadas em fazer data analytics, de fazer data viewer, né? Da construção de gráficos e de dashboards tão intuitivos. A gente acaba tendo ali dentro do grupo pessoas que estudam mais e que se estão familiarizadas com aqueles dados, mas então procure engajar essas pessoas e trazê-las para o time para trazer luz a esses dados e de fato fazer as suas escolhas guiadas por uma análise bem objetiva dos seus dados. Juntando tudo que é o Data Drive Culture, né? essa cultura de escolha das melhores decisões baseadas em dados, está o conceito do RP. Uma aplicação, como eu disse no início, reúne dados financeiros, no nosso caso, os dados clínicos, dados do seu time de pessoas, né? Gestão de pessoas, gestão de relacionamento com o cliente, trazendo indicadores como Net Promote Score, do grau de satisfação dos pacientes que tocam o seu serviço. Junta isso tudo, bota dentro do liquidificador e traz informações pertinentes para o seu negócio. E parece muito interessante, mas nem tudo são flores. Quais são as grandes dificuldades, né, na implementação de qualquer RP? E aí a gente não está falando só do serviço de saúde, mas a implementação de um RP em qualquer empresa, em qualquer companhia, é algo que demanda muita energia, investimento e tempo. A gente não consegue fazer essa revolução do dia para a noite, principalmente porque não se trata só da implementação de um sistema informatizado, mas sim de uma reengenharia de processos existentes. É preciso que estejamos dispostos a olhar de verdade para os nossos processos e entender como a tecnologia pode nos ajudar. E aí, às vezes, a gente chega à conclusão que alguns processos são extremamente obsolescentes, pouco produtivos, né? E é preciso estarmos dispostos a fazer uma reengenharia desses processos. É importante, é fundamental o comprometimento da alta administração, encampando o projeto e sendo ali o sponsor desse projeto, com muito comprometimento, com muito afinco, porque vai haver muita resistência dos pares, do back-office, para a implementação. Outro ponto importantíssimo há que se pensar desde o início na integração do seu RP com outros sistemas que envolvem o seu negócio. Especificamente na anestesia, qual é o RP ou qual que é o prontuário eletrônico do hospital. É importante que um RP da anestesia se comunique, se integre com o RP do hospital. E, por fim, selecione um time engajado de consultores e funcionários que sejam multiplicadores desse sistema. Esses são os 4 pontos mais críticos e que merecem toda a atenção quando uma empresa decide mudar ou implementar do zero um RP. Eu passo agora nos próximos slides a trazer algumas informações e experiências exitosas com a implementação de um RP de anestesia no nosso grupo em Brasília. Tá? Então, com o uso deste RP, do EBA, a gente conseguiu apresentar aí uma redução
da ordem de 23% de glosas em eletrodos de monitorização da função cerebral e uma redução de 17,3% de glosas em relação ao uso do Sugammadex, isso muito em função de registros pertinentes, de relatórios pertinentes, e aqui a gente traz um exemplo com o uso do BIS. Era muito comum o hospital ter glosa por falta de relatório médico justificando o uso daquele equipamento de monitorização. Então, hoje, com a ferramenta, com o uso de inteligência artificial, quando eu prescrevo um eletrodo de monitorização da função cerebral, o sistema automaticamente me pergunta por que eu estou indicando aquele equipamento e já me gera uma lauda de forma automatizada com o relatório e me obriga a fazer o registro do valor do índice biespectral no meu tabulário de monitorização, de modo a que esse dado clínico não fique faltando naquele documento médico, o que era uma das principais motivos de glosa. Aqui a gente traz um exemplo também de gerenciamento de protocolo de quimioprofilaxia cirúrgica. Então, você seleciona uma determinada agenda e um período de tempo, e o sistema vai lhe trazer um concatenado de informações daquele período, de quantas cirurgias foram realizadas. Por exemplo, foram realizadas 854 cirurgias, das quais 84 não apresentaram compliance com o protocolo institucional, e então a gente passa a analisar objetivamente quais foram os motivos de não compliance, e a solicitação do cirurgião concorreu para 37%. E eu consigo identificar quais foram os cirurgiões que mais furaram o protocolo, consigo chamar esse cirurgião para uma educação continuada ou mesmo revisitar o nosso protocolo, caso exista evidência científica robusta para que a gente o faça. Além disso, a gente consegue exportar em uma planilha de Excel todos os antibióticos com a sua data e hora de início, horário de repique, para que a gente consiga fazer aí desdobramentos de compliance de tempo de repique e assim por diante, ajudando aí a CCIH no estudo de antibiótico profilaxia cirúrgica. Esse é um exemplo claro de entrega de valor de um serviço de anestesiologia para modificação de risco, para cuidado com o paciente, diminuição de infecção de sítio cirúrgico e assim por diante. A gente traz aqui também um outro exemplo de gerenciamento clínico, no qual a gente pode, através da ferramenta, facilmente observar qual é o nosso perfil epidemiológico da população atendida em um determinado hospital, em uma determinada agenda, quer seja por faixa etária, distribuição de sexo, estado físico da asa. A gente consegue, por exemplo, entender quais são os pacientes encaminhados para a UTI de forma programada e não programada, entender quem foram os pacientes que foram encaminhados de forma não programada, de modo a fazer uma revisita a esse prontuário e entender os motivos pelos quais esse paciente foi para a UTI de forma não programada e aí, então, fazer ciclos de melhoria neste ponto da atenção. Como eu disse, a gente deve, através de um RP, fazer o CRM, né, o Customer Relationship Management, através de pesquisas de índices de satisfação, quer seja por atendimento telefônico, atendimento presencial ou o próprio atendimento do anestesista aqui, externado a avaliação de NPS das consultas pré-anestésicas, e aí, sendo uma aplicação omnichannel, a gente consegue receber aqui críticas e elogios dos pacientes que nos norteiam na tomada de decisão para a construção de um serviço cada vez mais assertivo. Como eu disse, o input do dado ele tem que ser fácil, ágil
à beira-leito, e aqui eu trago uma demonstração de como a gente pode ser assertivo nessa coleta de dados, por exemplo, para a implementação do protocolo ERAS. Se eu incluo um determinado código, por exemplo, uma colectomia, que enseja a inclusão desse paciente dentro do protocolo ERAS em cirurgia coloretal, o sistema não me permite concluir esse atendimento se eu não trouxer para dentro do aplicativo todas as informações, os 17 pontos de atenção do protocolo ERAS em cirurgia coloretal, como o controle de via aérea, se usou ou não usou a anestesia regional, se fez ou se não fez profilaxia de náuseas e vômitos. E à medida que eu vou prescrevendo medicamentos ou materiais, o próprio sistema automaticamente alimenta esses dados. Estou colocando aí reposição de fluidos, e aí o sistema já vai entender e trazer para lá que foram utilizados 2.000 ml de cristalóide como reposição de fluidos de forma automatizada, poupando tempo ali daquele usuário médico para que ele de verdade possa assistir o paciente da melhor forma possível. E aí, a partir, então, desta coleta de dados, esses dados são colocados, transpostos para gráficos de análise e interpretação desses dados. Aqui a gente traz como exemplo a integração desses dados com o EIAS, que é o sistema da Era Society em cirurgia coloretal, mostrando aqui o tempo de permanência hospitalar total, tempo de permanência em unidade de terapia intensiva, o grau de compliance dos pacientes atendidos no que tange as melhores práticas, as 24 melhores práticas no pré, no intra e no pós-operatório em cirurgia coloretal. E aí a gente começa a fazer gestão de dados e guiar as nossas ações. Trago aqui como exemplo a profilaxia, né, para síndrome de náuseas e vômitos pós-operatórios, que no início do nosso projeto, aqui na fase pré-ERAS, antes da implementação do protocolo ERAS em nosso hospital, a gente tinha um baixíssimo compliance, né? Muito mais aqui ligado a uma taxa de ausência de coleta de dados, né? Dados faltantes de 95%, quer dizer, a gente fazia, mas não tinha evidência do que aquilo era feito, e aí, com o uso da ferramenta eletrônica, com o gerenciamento eletrônico dos dados, a gente consegue aqui passar por um compliance de 93% e uma ausência de dados faltantes, ou seja, um completo e absoluto gerenciamento fino do dado, mostrando ali aos nossos auditores o grau de cuidado e a qualidade da assistência. Além dessa parte de gerenciamento epidemiológico, de gerenciamento clínico, enfim, de toda essa parte que é muito do nosso dia a dia, muito da parte médica, tem uma outra parte que não pode ser negligenciada, que é o nosso gerenciamento financeiro, né? E aqui há uma grande dificuldade de toda empresa médica, porque nós fomos treinados para ser médicos e não para ser gestores e não para lidar com essa parte de econômico-financeira. Então, em um ERP, ele tem que ser capaz de, além de fazer todos esses outros pontos que a gente colocou, também um gerenciamento financeiro fino, emissão de nota fiscal, faturamento com guias e malotes enviados, recebidos e faturados, recebidos, não recebidos, glosados, né? A necessidade de que, se uma vez o dado ele nasce já eletrônico desde o primeiro atendimento, que também a gente faça o envio via transmissão de dados em XML para a operadora ou para a fonte pagadora, que a gente possa fazer uma conciliação bancária, você apertar um clique, fazer o download do seu extrato bancário, alimenta o seu RP e ali dentro você tem as despesas, as receitas identificadas e transferidas para gráficos que vão lhe ajudar na tomada de decisão, emissão de relatórios e assim por diante. Aqui eu trago como exemplo um dashboard de gerenciamento
financeiro, para que você entenda cada agenda que você presta serviço, né? Aqui é só um exemplo fictício, os dados são irreais, só mesmo para que a gente possa ilustrar um serviço de anestesia que tenha consultório pré-anestésico, centro cirúrgico, um CDI, com imaginologia, hemodinâmica, endoscopia, para que você possa efetivamente entender qual é a volumetria de atendimento, qual é o rendimento por custo de produção de cada agenda e assim por diante, entendendo o volume atendido, volume faturado, recebido por mês, gráficos de receita versus despesa, de modo que isso apareça para você de uma forma rápida, intuitiva e que te permita aí, fazer as melhores decisões. Agradeço demais a atenção dos senhores, me coloco à inteira disposição para a gente trocar ideias, continuar esse nosso bate-papo e, mais uma vez, agradecer a Cláudia, o Anderson, a WMC Mais Soluções e por essa participação aqui com vocês no Anest Edu. Muito obrigado. Doutor Mariano, Cláudia, a audiência está vamos contigo, lá. minha amiga. Se você Viu, tá quiser vendo? intermediar aí as Vamos lá. questões. Então, assim, eu já estou passando. Acho que você está no mudo. Aí, desculpa, é verdade. Agora já estou lá. Doutora Mariana, muitíssimo obrigado. O que o senhor traz para nós é uma visão do ERP que traz realmente um circuito digital de todos os processos de uma empresa de anestesiologia. E isso traz conforto para quem faz a gestão, isso traz conforto para quem administra. E antes mesmo que o pessoal comece as perguntas aí, e não começaram ainda, já pedi para o pessoal no bate-papo, eu quero reforçar uma situação assim, nós da WMC Soluções, tá? A gente está há 9 anos estudando o mercado de anestesiologia nacional e internacional, para trazer para todas as empresas de anestesiologia do Brasil um formato de consultoria que analisa e busca um circuito personalizado de soluções, porque para cada estado tem um movimento, para cada composição de grupo, para cada estrutura de tomadores de serviços, existe todo um movimento muito personalizado. E o EBA acaba trazendo esse movimento digital que você traz, acaba trazendo um circuito que pode ser aplicado em todos os nossos clientes. E isso traz uma medida de segurança muito grande e a gente tem um nível de satisfação de quem já adquiriu, porque tem todo esse circuito ERP, é digital, e tem um desafio que vocês trazem numa composição bastante bacana, que é o desafio da integração de dados, doutor. E eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco, porque integração de dados não é só baixar uma planilha em PDF e importar de um sistema para o outro, né? É muito mais do que isso, né? É integrar mesmo para que para que o circuito dessa saúde possa estar com esses dados e possa também fazer seus dashboards e poder fazer esse movimento para a alta gestão, poder tomar decisões não só de qualidade, segurança, mas também financeira, que é o que dá sustentabilidade, né, a toda e qualquer empresa. Podia falar um pouquinho disso para nós, que eu sei que você traz uma solução bem bacana nesse sentido aí. Legal, Cláudia, legal. Sem dúvida, é um dos pilares aí para que um RP ele funcione de forma pertinente para os negócios é que ele seja capaz de se integrar. Quando a gente fala de integração de aplicações, existe uma miríade enorme de possibilidades, né? Na linguagem mais técnica, que a gente chama de API, a gente pode construir estruturas através dos softwares que permitam uma comunicação efetiva entre dois bancos de dados
É óbvio que essa aplicação, para fazer esta operação de troca de informações, quer seja lendo ou escrevendo dado em um outro banco, tem que seguir uma série de recomendações técnicas de melhores práticas para que a gente consiga fazer isto de modo muito seguro e não traga nenhum comprometimento para nenhuma das duas aplicações que estão se comunicando. Um RP ele deve se comunicar a vários outras fontes de dados. Na anestesia, uma forma interessante de integração são com os monitores multiparamétricos. O protocolo de comunicação de monitores multiparamétricos com o prontuário eletrônico mais utilizado no mundo é o HL7, Health Level 7. Hoje o EBA está completamente preparado para fazer a integração com monitores que sejam capazes de exportar esses dados via este protocolo de comunicação Health Level 7. Uma outra integração muito importante é com o próprio RT do hospital. E aí existem várias formas de se fazer isso, a depender do grau de relacionamento do próprio grupo de anestesia com os diretores, com a alta diretoria do hospital. Desde uma integração completamente manual, com troca de documentos com certificação digital entre as duas aplicações, uma integração unidirecional em que o sistema pode consumir dados do RP do hospital, ou uma integração completa com leitura e capacidade de escrever dentro do prontuário eletrônico do hospital dados produzidos dentro da sua aplicação. Isso hoje, dentro da nossa empresa, é um dos capítulos em que a gente investe mais energia e recurso, porque a gente entende que é um dos grandes diferenciais da solução, como a gente colocou lá naquele slide em que falava da evolução, né, das revoluções. O momento que a gente está vivendo hoje é o momento da inteligência artificial, da integração de dados, da interoperabilidade de dados, da internet das coisas, né? Então, eu não vejo como um serviço hoje de anestesia pode se desenvolver e ter uma perspectiva de crescimento se não mergulhar de verdade nesse mundo aí digital, promover uma profunda revolução digital dentro da empresa. E, sem dúvida alguma, esse ponto que você tocou da interoperabilidade de dados, da integração do sistema da anestesia com os outros sistemas, e aí eu não falo só com o sistema do hospital, Sim, eu sim. falo com sistemas de diagnósticos por imagem, quer seja por PACS, agregando a capacidade de guardar exames de ultrassonografia, por exemplo, dentro de um prontuário médico da anestesia, né? Cada vez mais o uso da ultrassonografia permeia o campo de atuação do anestesiologista, quer seja por meio da ultrassonografia intraoperatória para monitorização hemodinâmica, o uso de bloqueios regionais. Então, é muito importante a gente estar sempre antenado nessa possibilidade de interoperabilidade de informações, de dados, com os mais diversos aplicativos que tangenciam aí o serviço de anestesia. Conversar com o paciente antes, durante, depois também é uma solução bem bacana. A parte que vocês têm também de teleconsulta agregada, tudo isso também é bacana. Então, vocês vocês conseguem atingir todo o movimento mesmo de uma empresa de anestesiologia e faz jus ao EPE, né? Eu não sei se tem mais alguém queira fazer uma pergunta, doutor Anderson, não sei se gostaria de fazer.
De qualquer forma, eu vou estar, doutor Anderson, é o CEO da WMC+, que também está participando conosco aqui, e a gente propôs agora, para esse segundo semestre, a anestesiologia em movimento, né? Que é trazer para os grupos de anestesia movimentos empresariais, movimentos de soluções personalizadas. Dia 28/8, a gente tem um novo evento de inteligência assistencial, bem bacana também. A gente vai trazer nomes que não só trazem para nós o conhecimento, e hoje o doutor Mariano traz um conhecimento digital bem importante aí. Doutor Anderson. Ô, Mariano, primeiramente aí parabéns pela apresentação e parabéns também pelo produto, o EBA. Eu vejo hoje um produto que vai trazer muito benefício para a anestesiologia brasileira e também vai trazer muito benefícios, principalmente para os hospitais, para a gestão hospitalar, a integração do ERP da anestesiologia com o ERP do hospital. Se sabe que nós, aqui, como fazemos as consultorias, a gente quer levar o que é de melhor para o gestor anestesista, para levar benefícios, né, para o gestor do hospital. Nós olhamos aí os clientes, né, fazemos estudos, quais são os clientes da empresa de anestesiologia, e nós temos vários clientes aí, que principalmente que é o cliente hospital, o cliente operadora de saúde, e o cliente, às vezes, Stakeholders. quando é o próprio clínica particular, puramente particular, nós colocamos aí os cirurgiões como, né, os nossos clientes também, e os stakeholders aí, onde envolve indústrias farmacêuticas, indústria de produtos, onde a gente tem que trabalhar aí também dentro da linha de compliance. Então, eu vejo hoje o RP e vejo o EBA abrindo portas para essa comunicação, tanto financeira, tanto assistencial, tanto de qualidade e segurança, tanto na área de inteligência, em vários sentidos. A gente vem acompanhando as tecnologias que vêm aparecendo no mercado, a gente vê que são muito fortes em uma parte, mas um pouco fracas em outra, e que não vai entregar esse resultado para o hospital o quanto ele tanto quer, né? O que a gente vem, assim, foca muito é a saúde financeira do hospital, a saúde de qualidade e segurança aí do paciente, e também a saúde, qualidade e segurança do próprio médico anestesiologista que vai estar atuando aí dentro nessas operações. Então, são essas três saúdes que a gente está focado, né? E a gente percebe uma não integração entre o que realmente a empresa de anestesiologia quer entregar com o que realmente o hospital quer receber. Recentemente a gente presencia aí até o não, como que assim, o sistema ERP pode alertar o anestesista que ele descreveu aquele determinado produto. Por exemplo, eu fiz um Propofol, né, um Diprivan PFS, e descrevi um Diprivan PFS, mas os materiais eu acabei esqueci de escrever, né? Que às vezes é um extensor de bomba de perfusão, que aquilo ali vai na conta do paciente, né? E também eu acho interessante ter no ERP a próprio produto, medicamento, o sistema saber que aquele paciente que eu estou anestesiando, ele é de um determinado convênio, e que esse convênio tem um pacote com o hospital, e que aquele produto que eu estou utilizando está dentro de um pacote e não está dentro de uma conta aberta. E eu vejo aí o EBA com a possibilidade aí de trazer essas informações, que é de extrema importância aí para a gestão hospitalar, na questão do faturamento dessa conta hospitalar. O que a gente vê muita dificuldade é assim, é o anestesista com
muito corrido dentro do centro cirúrgico, esquecendo de lançar todos esses produtos, e o hospital não faturando e tendo glosas e não justificando. Eu achei muito interessante a questão aí da justificativa das glosas automáticas, onde o momento que eu descrevo um bis, eu tenho que justificar porque eu descrevi o bis, né? No momento quando eu descrevo um termômetro, né, eu tenho que já automaticamente lançar nessa ficha a temperatura, né, até para justificar a questão do termômetro que a gente está usando ali, o próprio também agulha, que às vezes você vai utilizar, às vezes no ultrassom. Isso, o sistema ERP entrando, se integrando também dentro dessa questão aí do prontuário eletrônico do hospital, eu acho fundamental, né? E que eu vejo também o EBA também trazendo essa possibilidade aí também, nesse sentido. Eu gostaria de ouvir de você, Mariano, o que tem nas novidades do EBA aí, na integração de dados, que nos grandes players que tem aí no mercado, que é o TASI, né? E o sistema MV, principalmente o TASI, que está nos grandes hospitais, ele está presente nos grandes hospitais aí, e a gente sabe a dificuldade da integração de dados entre uma empresa de anestesiologia, de produtos de anestesiologia, com integrar isso aí dentro do prontuário eletrônico do hospital, porque às vezes o próprio TASI, ele não quer fazer isso, e também o custo dessa integração, às vezes chega a ser milionário, né? A gente pensa que não gasta, não, o custo é baixo, mas o custo da integração ele é alto. Como é que está o EBA na integração aí de dados junto com o hospital, junto aí com o TASI, com o MV? Legal, Anderson. Esse eu acho que é um bom ponto, esse ponto que você trouxe, né? Aquele artigo que a gente citou, da doutora Theisberg, ela coloca muito isso, né? Da possibilidade de expansão das nossas parcerias. É preciso que a gente entenda que, se nada fizermos, o nosso sistema de financiamento de saúde caminha para um colapso. Então, é preciso que todos os envolvidos na assistência tenham uma preocupação, primeiro, com a pertinência do cuidado, né? Esse tratamento, essa medicação, qual é a pertinência desta medicação para este paciente nesta condição, nesta faixa etária, para este procedimento, né? E segundo, para que a gente faça um registro e um controle destes custos relacionados ao desfecho. Porque, veja, se eu uso uma tecnologia de monitorização ou um fármaco e eu não obtenho o desfecho que eu gostaria, isso não foi efetivo para este paciente, né? E para que a gente possa medir essa efetividade, para que a gente possa controlar isso de forma muito efetiva, é preciso essa integração. Hoje, o EBA está completamente preparado para a integração com esses dois players que você colocou. Sem dúvida, o MV e o TASI são os dois sistemas de prontuário eletrônico mais utilizados no Brasil. Existem certamente outros menores, mas as grandes redes, as maiores clínicas, elas estão realmente ligadas a esses dois players. Hoje, a gente, através de uma parceria com a CM Tecnologia, a gente consegue fazer a integração do EBA com esses dois sistemas de prontuário eletrônico, mas para isso é preciso a anuência do hospital. Como eu enxergo isso, né? Você me perguntou a minha visão. Hoje, eu não acho que isso não seja custo efetivo, já foi o tempo que isso era realmente investimento muito alto. Hoje, o investimento ele é plausível, não é um investimento muito caro,
o que a gente acaba esbarrando é mais na questão de autorização, de compliance, de entendimento do hospital, enxergando o grupo de anestesia, a sua clínica de anestesia como parceira, né? Porque, obviamente, se é verdade que o dado hoje ele tem valor, que é o novo petróleo, né? Todos querem ser dono deste petróleo, né? Todos querem a autonomia desse dado, e quando você chega com uma empresa que propõe uma solução digital, há sempre um pé atrás do hospital. Então, se eu pudesse te dizer hoje, Anderson, assim, aonde que é o maior gargalo, não é na viabilidade econômica da implementação, mas sim na obtenção dessa autorização para ocorrer a integração. Do ponto de vista de tecnologia, isso é dominado. Do ponto de vista de custo, isso é dominado. O que realmente é um desafio é a gente conseguir provar para os nossos parceiros o ganho real nessa integração e ganhar a confiança no sentido de permitir essa integração, tá? Perfeito, Ok. Mariana. Muito obrigado aí pela a tua informação aí, que para os nossos participantes aí, que isso é muito importante conhecer ter esse conhecimento, né? Eu acho que eu vou pegar um pouquinho do início da palestra do Mariano, aonde a gente precisa, onde e eu acredito, doutor Mariano, que não vai ser sustentável a retenção de dados, no sentido do fluxo do ganho. Não vai haver sentido no empoderamento do dado, no que se refere à saúde no Brasil, tá? Já tem um outro movimento e acredito que a médio, não curto, mas a médio prazo, isso vai ser insustentável, essa retenção, quer seja dos sistemas que retêm, né, que têm propriedade desses dados ou não. Mas, enfim, eu acredito que estar em conjunto, juntos somos mais, né? Sozinhos somos sempre menos. E acredito que na área da saúde isso tende a emplacar médio e longo prazo, porque fica insustentável reter esse tipo de coisa, né? Mas ok. Doutor Mariano nos honrou muito com o seu conhecimento, com as suas medidas, com o seu produto também. Uh, e eu, como consultora, e pelo que eu venho pesquisando de soluções para os meus clientes, eu diria que temos das suas mãos uma solução de excelência, tá? Dentro dessa solução, desse anestesia em movimento, a gente trará mais soluções. A sua palestra vai estar sendo disponibilizada no canal de YouTube em breve, nos próximos dias, no nosso canal de educação continuada, porque nada melhor do que a informação. Nós estamos no mundo da informação e tê-la, né? É um dos maiores preciosidades que a gente tem, das boas informações, então nem se fala. E para quem precisar de certificado digital, é só entrar em contato por e-mail, contato@wmc.med.br, e terá o certificado digital da nossa palestra aí, tá bom? Agradeço a participação de todos, acredito que todos puderam ganhar boas informações no dia de hoje, e espero todos vocês no nosso próximo encontro, dia 28/8, e a divulgação vai estar no nosso canal do Instagram, na WMC+, a Nestedu, e a gente vai estar numa próxima reunião aí, todos reunidos novamente. Doutor Mariano, muito obrigada. Doutor Anderson, muito obrigado por sua participação, e a WMC+, só tem a agradecer através do canal Nestedu. Uma boa noite para todos, bom descanso. Doutor Mariano, quer falar mais alguma coisa?
Não, somente agradecer mais uma vez, Cláudio e Anderson, aí pelo convite. É sempre um prazer estar com os amigos, Sempre, discutindo verdade. e aprendendo juntos, Verdade. sempre juntos, Isso. né? Muito obrigado aí, uma boa noite a Obrigada. todos. Boa noite. Muito obrigado, Mariano. obrigada. E obrigado Até a todos que mais. participaram aí, tá? Tchau, Tá tchau. joia. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.